Todos nós, graças a Deus, servimos ao Senhor ali no Líbano. Em total, nós temos 28 anos de missões, e sendo que 8 anos desses 28 são no Oriente Médio. E Deus nos deu um chamado bem específico quando nós estávamos trabalhando, treinando cristãos da igreja perseguida. Ali na região, especificamente na região do Oriente Médio, na região onde existe o povo muçulmano. Então Deus tem nos levado não só no Líbano, mas também em países ao redor ali do Líbano, onde nós temos tido a oportunidade de estar levando o amor de Jesus, né? E Deus tem nos dado uma estratégia para fazermos isso, né? Algumas estratégias. Uma delas que nós temos é através da arte, né? A nossa vida toda nós trabalhamos com arte, com música, eu e a Érica, e nós, através dessa estratégia que é a arte, nós podemos entrar em muitos países que são completamente fechados para pregar o amor de Jesus. E nós temos essa oportunidade. Então, com essa estratégia, nós já tivemos a oportunidade de entrar em 29 países. 29 países e a maioria deles fechados literalmente para o Evangelho. Eu lembro até que uma vez, quando a gente estava falando aqui sobre igreja perseguida e ter liberdade de adorar, nós estávamos, por causa do evento das Olimpíadas na China, nós estamos na China comunista, e a nossa equipe estava toda hospedada num hotel, que nós iríamos estar fazendo um trabalho em alguns pubs. Nós entrávamos nesses pubs como um grupo de artistas brasileiros, pensavam eles. Mas nós chegávamos lá e nós tínhamos uma apresentação, a maioria das músicas nós tínhamos ou era em inglês ou era em português, e até corinho de fogo a gente tocava, porque o ritmo é tipo baião, né? Então a gente dançava baião, mas com corinho de fogo. Olha isso, gente, misericórdia. Só que, para nossa surpresa, na verdade, o que acontecia é que as pessoas elas eram impactadas e marcadas, não era porque a gente cantava, e não era porque a gente dançava, mas é porque o Espírito Santo se fazia presente ali. E ele convencia elas. Então várias pessoas vinham depois, né, que nós fazemos a apresentação, chamava a gente no canto para a gente conversar, e aí a gente podia falar de Jesus para elas. Algumas delas se entregaram a Cristo. Nós temos testemunhos sobre isso, maravilhosos. Mas deixa eu voltar ao que eu estava falando. O que eu estava falando nós estávamos nesse hotel, e para você ter mais ou menos uma ideia, o mundo espiritual, né, a atmosfera espiritual desse lugar é muito fechado. Né, um país totalmente comunista, né, fechado. As igrejas que estão ali, elas são permitidas pelo governo. O que isso quer dizer? Quer dizer que o pastor está debaixo de uma autoridade do Estado. Entende? Por exemplo, eles estavam cogitando de eu estar indo pregar em uma igreja. E se eu fosse pregar nessa igreja, eu teria que antes ir lá pregar para um agente do governo. Tudo que eu ia fazer, ele estaria com o meu esboço, e eu estaria pregando, ele estaria anotando tudo. E isso queria dizer que quando eu estivesse pregando mesmo, valendo, ele ia estar sentadinho na primeira fileira, anotando para ver se eu ia sair fora do esboço, alguma coisa assim. Ou se eu falar alguma coisa contra o governo, alguma coisa contra o comunismo, e por aí vai. Então, o negócio é desse jeito. E nós estamos lá nesse hotel, e sentindo aquela opressão, aquilo tudo, nós precisamos de um tempo de adoração. O que a gente faz, gente? Já sei, vamos para o quarto do fulano de tal, que é o maior quarto da equipe. Vai todo o time para lá. A gente marcou a hora e a gente foi para esse quarto. E a gente adorava assim. Não podia falar nada, não podia aumentar a voz, não podia bater palma, porque se a gente fosse pego, mas nós estamos adorando o Senhor, em espírito e em verdade. Então hoje você tem liberdade para você falar, aleluia, glória a Deus, então faça. Por favor, te encorajo a fazer isso. Amém? Não perca tempo para isso. Aleluia. Amém. Continuando. Gente, eu vou estar trazendo alguns testemunhos para vocês, né, do tempo que nós estamos tendo ali no Líbano, no Oriente Médio. Nosso intuito aqui nos Estados Unidos é porque nós estamos precisando ir em algumas igrejas que já apoiam o nosso ministério. Então, para nós estamos trazendo um retorno para elas. Na verdade, nós teríamos que ter vindo ano passado, mas porque uma guerra se iniciou no Líbano, nós entendemos de Deus que era para nós permanecermos no país, para estarmos abençoando o povo ali, principalmente nessa hora difícil que eles estavam passando. Graças a Deus veio um cessar-fogo em novembro do ano passado, e desde então tem havido sim alguns ataques, alguns bombardeios bem específicos, algumas regiões bem específicas do país. E então, nosso intuito é estar vindo para os Estados Unidos para trazer esse retorno para essas igrejas que nos apoiam,
para estarmos tendo tempo de descanso, também como família, e para nós estarmos tendo que levantar também novos parceiros que estejam nos ajudando em suporte, tanto em intercessão quanto financeiro, para nós estarmos continuar a realizar esse projeto no Oriente Médio, que Deus tem nos dado no nosso coração. E nós queremos que isso não é um chamado só nosso como família, mas é o nosso chamado como igreja, como corpo de Cristo. E eu creio que você faz parte disso, amém? Amém. Então eu quero que nessa noite você esteja com o seu coração aberto e disposto a ouvir aquilo que Deus tem para falar contigo nessa noite. Se Deus falar no seu coração para você se levantar como intercessor, você se levante como intercessor. Ou se Deus te levantar para você ir, de alguma forma, não precisa nem ser para o Oriente Médio, mas para algum país, ou para alguma região aqui dos Estados Unidos, mas para você trazer o reino de Deus naquele lugar, você se torne livre para dizer sim ao chamado de Jesus. Amém. Ou se Deus te chamar para ser um financiador disso também, tu seja livre também para fazer isso, porque isso também vai ser bênção para o reino de Deus. Então, para dar início aqui ao que nós vamos estar falando nessa noite, eu queria estar pedindo para você já deixar aberta a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 1. Nós vamos ler do verso 26 ao 28, tá bom? Eu vou estar lendo e vou estar parando, trazendo, a gente vai estar comentando esses versículos que nós vamos estar lendo. Diz assim, ó, Gênesis 1, 26 a 28. Verso 26 diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Ou seja, Deus aqui, ele cria todas as coisas. Ele cria um jardim, e nesse jardim ele cria todas as coisas do jardim. Verso 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e a mulher os criou. Para aí. Deus ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Você já se perguntou por que Deus fez questão de criar um ser no jardim que fosse a sua imagem e semelhança? Eu já me questionei. Por que ele escolheu um ser para ser a imagem e semelhança dele? Isso mostra pra gente que nós temos um Deus relacional. Deus ele precisa se relacionar, ele queria se relacionar, não precisa. Ele queria se relacionar. Então, ele criou um ser que pensasse, que sentisse, e ele fez um ser que fosse a imagem e semelhança dele. E a palavra de Deus fala que em toda a viração do dia, Deus ia ter com um homem. Ele ia se relacionar com o homem. Em toda a história bíblica, nós vamos ver Deus se relacionando, Deus conversando, Deus tendo tempo com o homem. E relacionamento tem a ver com adoração. Porque o nosso tempo de adoração nada mais é do que o nosso relacionamento com Deus. É a expressão do nosso relacionamento com Deus. Se você tem sua vida em adoração, isso demonstra como é o seu relacionamento com Deus. Ou seja, isso aqui é só o reflexo do que você precisa estar vivendo no seu secreto lá. Então, se você não vive no secreto um relacionamento genuíno em adoração com Deus, aqui você não vai conseguir fazer isso. Você pode tentar maquiar, mas não vai ser real e vai ser um momento que vai cair sua máscara. Então, o nosso papel é nos relacionarmos com Deus. Aí vamos continuar. Verso 28. Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Aqui no caso, Deus, ele dá um mandato cultural para o homem. Nós vemos que Deus dá tudo para Adão. Ele constrói e faz tudo lá para Adão. E ele espera que Adão tenha uma boa mordomia, ou seja, que ele seja um bom mordomo, que ele cuide do que Deus criou. Mas Deus ele chega para ele e fala assim: eu quero que você e a mulher sejam frutíferos. Deus queria que o homem tivesse, com a mulher, tivesse filhos. E os seus filhos tivessem filhos e mais filhos. E os filhos dos filhos fizessem mais filhos. E aí isso formaria o quê? Famílias. E essas famílias iriam formar outras famílias. E outras famílias que iriam formar clãs. E esses clãs iam formar outras famílias, de outras famílias, outros clãs. E iam formar cidades. E as cidades iam crescer e iam formar estados. E depois países. E aí tornar o quê? Um reino. Nós aí entendemos o sonho de Deus. Deus, literalmente, ele quer o reflexo do que é no céu, na terra. Amém. Pai Nosso diz isso, amém? Seja feita a sua vontade aqui na terra como no céu. Amém? Amém? Ou seja, o espelhamento entre o céu e a terra. Só que no capítulo 3 de Gênesis nós vemos a queda.
nós vemos a queda. Ou seja, Satanás, ele acha que ele conseguiu acabar com o sonho de Deus, abortar o sonho de Deus. Agora, para pensar um pouco. Se nós começarmos a perceber esse sonho de Deus, que era, a partir do jardim, formar uma sociedade, formar algo grande, toda sociedade, ela vai ter 7 áreas de influência. Toda sociedade vai ter isso. Quais são essas 7 áreas de influência? Por exemplo, o idioma de uma sociedade é uma área de influência. A cultura de uma sociedade, ela é uma área de influência. Está entendendo isso? A economia, a educação, esporte, lazer, tudo isso, se você for pegar, por exemplo, uma tribo indígena lá no fim, lá que ainda nem foi registrada pela FUNAI, por exemplo, se você pegar, culinária existe, política, tá entendendo? Ele existe, tudo isso vai existir dentro dessa sociedade, porque são áreas que influenciam uma sociedade. E quantas vezes a gente já pensou assim, nós como igreja? Eu me incluo. Não, tem certas coisas que é só a igreja não deve se meter. E o que nós acabamos fazendo? Nós acabamos deixando que uma outra cultura prevaleça, que não é do céu, é a cultura do mundo. Então, por exemplo, quando a gente fala, nós da igreja se envolvendo com política, meu irmão, política é uma coisa chata, mas nós temos que influenciar na política. Amém? Na cultura. Tá entendendo? No jeito que você vai se portar, você tem que influenciar de uma certa forma. Mas para nós trazermos essa influência, precisa haver uma coisa chamada discipulado. Ou seja, através de discipulado é que você vai conseguir transformar uma cultura. Toda a sociedade, para ela ser transformada, ela precisa que essas áreas de influência sejam transformadas. E isso que Jesus veio fazer. Jesus sentava à mesa com as pessoas e ela vinha trazer a cultura, que é a cultura do reino. Amém? Então, como eu falei, no capítulo 3, Satanás achou que com a queda ele iria acabar com o sonho de Deus. Mas lá em Romanos, capítulo 5, eu queria que você abrisse aí, nós vamos ver Paulo falando aqui. Romanos 5, verso 14 e 19. Ele fala o seguinte: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir, que é quem? Jesus, verso 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de muitos, serão feitos justos. Porque um pecou, todos se tornaram pecadores. Mas porque um obedeceu, Jesus obedeceu. Amém. Nós somos feitos justos. Ou seja, amém. O inferno perdeu. Amém. Satanás perdeu. Yes. Amém? Amém. Eu quero trazer algo sobre essa questão de trazer o reino. Mas, pastor, como é que eu trago o reino? O que é isso? O que é trazer o reino de Deus? O trazer o reino de Deus, meu irmão, é no seu dia a dia. Eu vou te dar um exemplo. Em 2008, a revista Veja, ela lançou uma reportagem com uma... é um ranking, essa palavra que eu perdi, obrigado. Um ranking das cidades brasileiras com o maior número de evangélicos. Em 2008. E, para minha surpresa, tem carioca aqui? Só eu que sou salvo? Brincadeira. Não tem carioca, então tá bom. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Eu estou falando porque eu tenho um lugar de fala. Disse que a primeira cidade que tem o maior número de evangélicos no Brasil, em 2008, era São Gonçalo, que fica no Rio de Janeiro. Não sei se você conhece São Gonçalo. São Gonçalo, a chapa é quente. E eu como carioca, eu falei, oi? Como é que esse lugar tem o maior número de evangélicos? Enfim, passou acho que 4 anos, a revista Veja fez uma outra reportagem, ranqueando as cidades com o maior número de violência do país. Quem estava ganhando? São Gonçalo.
Gente, essa conta não está fechando. Como é que pode uma cidade que tem o maior número de evangélicos, é a mais violenta, não fecha? Sabia que também teve uma reportagem, não lembro qual é a mídia que lançou, mostrando das cidades também, que possuem também a mesma história. O maior número de cristãos, no caso, está lá no Texas, mas também era o local onde era mais perigoso nos Estados Unidos. Não está fechando isso. Mas para a gente começar a entender o motivo, a gente vai ter que entender o seguinte: São Gonçalo, ele pode até ter um maior número de evangélicos, mas não tem o maior número de discípulos. O discipulado faz toda a diferença. Por quê? Vou te explicar. Se a gente for ver na história de Jesus, são poucas as vezes que você vai ver Jesus pregando numa sinagoga. Mas são muitas vezes que você vai ver Jesus sentado numa mesa, andando, conversando, junto ali, no tete-a-tete, porque é o discipulado. O reino, ele é um movimento. O movimento é uma ideia. Vou te falar uma coisa. O comunismo até hoje existe, é uma coisa tão antiga. E por que até hoje existe? Porque é um movimento, é uma ideia. Por mais que a gente discorde do comunismo, é uma ideia. O Trump, o Benjamin Netanyahu, lá em Israel, o sonho deles é acabar com o Hamas, lá na Palestina. O sonho deles é isso aí. Já falaram até de matar todos os líderes do Hamas. Eles podem até matar. Você acha que vai acabar o Hamas? Não vai, sabe por quê? Porque é uma ideia. Desde criancinha, os palestinos, eles são ensinados a odiar os judeus. Eles são ensinados, eles são doutrinados a odiar os judeus. Ou seja, é um discipulado. E o que nós temos deixado vir como discipulado, como cultura para nossas igrejas? Muitas vezes nós temos deixado vir cultura do mundo, sem a gente perceber, mas é sutil. Por isso que nós temos que guardar o nosso convívio, o nosso lugar e transbordar essa influência do reino. Ou seja, em vez de deixar a cultura do mundo vir, nós temos que fazer com que a cultura do reino se expanda. Se a gente for ver na história, a gente vai ver, por exemplo, Roma, quando ela ia dominar uma nação, eles já entravam com a cultura deles. Eles já mudavam a língua, eles já traziam a cultura do esporte dos coliseus, eles já mudavam a moeda, iam mudando. E as pessoas começavam a se sentir assim: nossa, eu estou parecendo um cidadão romano, porque eles faziam isso para mudar literalmente. Nós precisamos mudar a cultura do mundo e trazer a cultura do reino aqui na terra. Amém? Amém. Então eu queria, nesse últimos momentos que nós temos, trazer 2 testemunhos que vai exemplificar como a cultura do reino, ela realmente acontece quando ela entra numa outra cultura. Eu estava no acampamento de jovens e lá meu pai, ele era pastor, ele meio que me convocou para ir nesse acampamento. Me convocou literalmente, porque era no período de férias. Então ele falou: vai, entendeu? Eu não queria, imagina, perder minhas férias lendo a Bíblia. Eu não queria isso, 12 anos de idade. Mas, gente, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, olha só. Amém. E aí eu estava nesse acampamento e nos momentos que nós estávamos tendo lá de adoração, intercessão, foi a primeira vez na minha vida que eu ouvi Jesus falando comigo, audivelmente. Uma criança de 12 anos ouviu. Eu estava lá na adoração e de repente eu ouvi assim: André. Eu olhei para trás assim, procurando. Eu vi que não tinha ninguém. E aí ele falou assim: André, vai até ali. Na mesma hora eu senti no meu espírito testificado que aquilo era Jesus. E eu fui até ali que ele falou, era um mapa do mundo que tinha na parede. E ele falou assim: olha esse mapa. Eu olhei esse mapa e nesse mapa ressaltou do mapa a região do Oriente Médio toda para mim. E Deus falou assim: eu vou te levar nessa região. Eu tinha 12 anos de idade. Ok. Daí eu não vou contar todo o processo até chegar onde eu cheguei, porque é uma outra pregação. Mas eu vou falar de quando eu cheguei no Oriente Médio pela primeira vez, depois disso tudo. Em 2007, eu tinha 28 anos. Quando eu desci do avião, eu chorava que nem criança, meu amigo. Porque foi com 12 anos que eu ouvi. E eu tava descendo, até a Erika falou assim: amor, tudo bem? Amor? Tá com medo? Medo? Eu tô feliz. Eu tô pisando em algo que eu ouvi quando eu tinha 12 anos de idade. Olha só o que tá acontecendo. Lá no Egito. E rodamos o Egito,
depois fomos para Líbano, depois fomos para Turquia, Síria, Jordânia, Israel e voltamos para o Egito para depois a gente ir para a Europa. E a gente estava no Egito de volta, depois dessa turnê toda que nós fizemos com esse time de artes, né? E entramos em locais totalmente fechados para o Evangelho. E usando a arte nós conseguimos levar Jesus, e muitas vidas vieram para Jesus. E aí no final daquilo tudo eu estava bem cansado, porque a gente agora para uma segunda parte da turnê, que ia ser lá na Europa. Então, lá no Egito, faltando 2 dias para a gente viajar. E eu estava hospedado, aí a Érica e a Amanda, só tinha a Amanda na época, era pequenininha, estava hospedado na casa de um dos missionários locais. Ele é brasileiro, mas estava lá, missionário, full time. E aí, esse missionário veio para mim e falou assim: Andrezão, falta 2 dias para você ir embora, né? Eu falei, faltam. Ele, e aí, você não tá afim não de participar do projeto Kamikaze? Eu falei, oi? Ele é. Eu falei, meu amigo, esse nome é muito sugestivo. Kamikaze? Ele é. Eu, por quê? Ele, porque você não tem nada a perder. E tem uma coisa que a gente pode fazer juntos. Eu falei, o quê? Aí ele pega um mapa da linha férrea do Cairo. Aí ele abre assim. E nesse mapa já tinha alguns X marcados assim. Ele tá vendo esse X marcado aqui? Eu falei, essas são as estações da linha férrea que eu já desci e eu fiz o que a gente quer, eu fiz o que eu quero que você faça agora. Eu falei, o que você fez? Ele, eu levei um monte de Bíblia e comecei a largar as Bíblias pelos lugares assim, ó. E pessoas iam pegando essas Bíblias. Aí eu falei, era como se você fosse um traficante levando droga. Ele, porque se eu fosse pego com essas Bíblias, eu era preso. Aí eu falei, e tu quer que eu faça isso? Ele, projeto Kamikaze. É aí que entra o Kamikaze. Porque se você for pego, você vai apanhar, mas você vai embora. Daqui a 2 dias. Eu falei, amém, né? Ele, ei, topa? Eu falei, peraí, deixa eu falar com minha mulher antes. Aí eu falei com a Érica, amor, é isso, isso e isso. E aí, o que você acha? Amor, você tá assistindo no seu coração? Eu falei, tô. Ah, então vai. Eu falei, então vou. Cheguei para ele, eu vou. Então tá bom. Você tem aquela calça cargo com um monte de bolsa? Eu falei, tem. Vem usando ela. Tem jaqueta? Tem. Vem usando e traz uma mochila. Chega aqui 6 da manhã. Beleza. Gente, cheguei no dia seguinte. Parecia filme de 007. Porque eu cheguei no apartamento do cara, eu bati na porta, ele abriu já assim, ó. Alguém te seguiu? Eu falei, que isso, cara? Como assim alguém me seguiu? Entra rápido. Eu entrei, fechou a porta. Ele puxa um baú no meio da sala. Ele abre aquele baú. O baú era cheio de Bíblia, gente. Folheto, Bíblia, revistinha para criança, tudo assim em árabe. E essas Bíblias, ela tinha uma questão particular, porque ela foi escrita de uma maneira que o muçulmano consegue entender, no linguajar que o muçulmano entende. E, inclusive, a capa da Bíblia parecia um Alcorão, cara. Olha só, os caras camuflaram a Bíblia. Meu Deus do céu, Jesus. Aí ele falou assim, e era dessa finura assim, ó. Aí ele falou, e aí? Tá pronto? Falei, tô. Começa a encher seu bolso aí, enquanto você conseguir. Aí vai eu, colocando Bíblia nos bolsos, na mochila, na jaqueta. Fiquei assim, né? Tal. Eles também encheram, era eu, ele mais um. Vamos orar aqui, vamos. Aquela oração dele, vamos, misericórdia, aquela oração. Jesus, nos guarda, nos livre de nos pegarem, de nos torturarem. Eu falei, Senhor Jesus, eu estou aqui, Senhor. E assim, oração, aquela oração, sabe? E aí, vamos para a estação? Vamos para a estação. Pegamos o trem, no caminho até a estação, ele falou assim, então, vou te contar uma coisa, que é uma surpresa. Eu falei, o quê? Ele só está faltando uma estação para a gente fazer, que a gente não fez, porque ela é um pouco perigosa. Eu falei, por quê? É porque é exatamente no centro do Cairo, onde está a maior universidade islâmica do mundo. E dentro dessa universidade islâmica tem uma mesquita. E hoje é sexta-feira, dia santo para o muçulmano. Está todo mundo lá. Ninguém na rua. Eu falei, e? Ele falou, não, calma. Nessa aí vai eu e o fulano. Agora você vai sozinho fazer o quarteirão perto da estação. Beleza? Eu falei, sozinho? Ele, não, você vai com Jesus. Eu falei, tá bom, vou com Jesus. Descemos da estação, foram os dois para um lado, eu fui para o outro, e orando, o Senhor me guarda e me guia também para saber onde que era. Isso foi em 2007, gente, tinha um monte de orelhão com cabine telefônica. Eu ia deixando as cabines telefônicas assim, a Bíblia. Eu fui passando numa viela que tinha um monte de casa geminadas, uma lá da outra. Algumas estavam com a janela aberta, eu lá dentro, jogava lá dentro, largava na frente da porta. Ia passando, praça, tinha banco da praça, deixava embaixo do banco da praça as Bíblias. E orando, Deus, que a pessoa que conta isso aqui seja marcada pelo seu poder, que o seu Espírito Santo possa falar e constranger ela
mesmo e trazer para ela a convicção do pecado dela e deixando tal. E feliz da vida, nossa, o que eu estou fazendo, gente, no Oriente Médio, largando Bíblia aqui, Senhor Jesus, né, e tal. Faltava 2, eu já tinha dado a volta no quarteirão, tinha voltado já de novo para a estação. Aí eu falei, falta 2. Travessei a rua, aí tinha um ponto de ônibus antes de subir a escadaria para a estação. E nesse ponto de ônibus tinha uns bancos assim, pro ponto de ônibus. Eu falei, vou deixar um em cima desse banco. Aí eu larguei em cima do banco, pá. Aí eu vou subir agora a escada. Estou subindo a escada, aí eu falei, falta 1. Quer saber? Eu vou largar no degrau dessa escada aqui. Era uma escadaria grande e estava vazia naquela hora. Aí eu fui puxar. Eu puxei assim a Bíblia e larguei no degrau. Pá, acabei de largar no degrau, quando olho para cima eu continuar subindo. Vem descendo uma mulher muçulmana. Sabe aquela mulher que parece um ninja? Toda de preto, só o olhinho de fora assim, ó. Eu fiz assim, pá, olhei, eu falei, dancei. E ela me viu. Eu já estava esperando, né? Imagina. Estava esperando ela já gritar. Assustar não, gente, assustar não. Estava esperando aquele belo ela começar já a me... Que ela podia me denunciar se ela quisesse. Aí eu baixei a cabeça e falei, Jesus, agora é com o Senhor. Aí eu fui subindo. Ela passou por mim. Aí ela para do lado do degrau onde estava a Bíblia. Aí eu fui olhando assim para ver o que ia acontecer. Ela baixou, pegou a Bíblia, ela leu. Ela olhou para um lado, para o outro. Levantou o véu, guardou na roupa, fechou e desceu. Falei, yes! Olha só. Apareceu, deixou eu ver. Falei, Deus, você quer pedir muito, mas permita ver mais um. Ali, ó, tem um ali no ponto de ônibus, Senhor. Permita eu ver. Vai me encorajar, Jesus. Deixa eu ver. Eu estou orando, daqui a pouco chega um jovem de 20 e poucos anos, com uma mochila. Ele chega ali naquele ponto de ônibus. Ele encontra a Bíblia. Ele começa a folhear a Bíblia. E ele olha assim, ó. Aí ele faz assim. Ele largou a Bíblia. Aí ficou. Aí eu falei, não, Espírito Santo, agora é com o Senhor. Convence ele. Ele não aguentou. Aí ele pegou, puxou um caderno na mochila, abriu, botou dentro do caderno e começou. E ficava. Tipo, você não pode ser. E tá, ele lendo. E eu ali, feliz da vida, tudo para contar com meus amigos esse testemunho, né? Com testemunho, isso aí. Feliz da vida. E ele foi, terminou, chegou o ônibus dele, ele guardou e pum, foi embora. E eu, cara, eu tenho que contar para esses caras quando eles chegarem. Aí eu tô pensando nisso, chegam os 2, mas com o olho marejado assim, sabe? Parece que choraram pra caramba. Chegaram. Aí eu já falei para eles assim, cara, preciso contar para vocês o que aconteceu. Vocês não vão acreditar. Então, peraí, deixa a gente contar o que aconteceu com a gente. Aí, conta que você tá chorando aí, eu vou contar. Nós estávamos lá na Universidade Islâmica, deixamos as Bíblias tudo que é lugar, certo? Faltava uma. Deus falou para mim, vai lá para fora, na frente da mesquita, pega um táxi indo para o centro do Cairo. E eu falei pro fulano, cara, Deus está falando pra gente ir lá para fora, pegar um táxi indo pro centro do Cairo. Por quê, cara? Tem que ir lá, cara. Não sei. Aí foram os 2. Ficaram lá na frente, na calçada, discutindo. Cara, você tá louco. Porque na frente da mesquita era um ponto de táxi. Então se você chegar ali no ponto de táxi assim, dois gringos, né? Quem tá indo pro centro? Tá todo mundo, eu, né? Vai querer. Ele falou, cara, se levantar aqui para quem tá indo pro centro, todo mundo vai querer ir. Que não sei o que lá. Estão discutindo, sabe que táxi, que centro, não sei o que lá. Daqui a pouco para um táxi na frente deles. O cara veio ajudar e falou assim, vocês estão indo pro centro? Olha pra cara do outro. Aham. Entra aí. Tá bom. Aí entraram. No banco de trás, os 2. E estão dirigindo. Aí o cara bota o espelho assim pra eles assim. Vocês não são daqui não, né? Não, a gente não é daqui não. Vocês são estrangeiros. Somos estrangeiros. Tá bom. Deu a seta, encostou, desligou o carro e virou e falou assim, seguinte, eu vou ser rápido. Cadê minha Bíblia? Olha um pra cara do outro. Que Bíblia? Ele, faz 2 dias que Jesus apareceu para mim na minha casa. E eu sei que era Jesus. Só para você entender, 70% dos muçulmanos que aceitam Jesus hoje é porque Jesus apareceu para eles ou em sonho, ou em visão, ou fisicamente. Jesus apareceu para mim, na minha casa. Eu entreguei minha vida para Jesus. Ele fala Issa. Issa é a palavra Jesus em árabe para muçulmano. Entreguei minha vida para Issa.
E desde aquele dia eu tenho buscado uma Bíblia, porque eu quero saber sobre isso. Eu fui em algumas igrejas, todas as igrejas que eu entrei para conseguir uma Bíblia, me expulsaram porque achavam que eu era um espião. Ontem à noite eu cheguei na minha casa, triste, chorando, e eu falei, Issa, se eu não tiver uma Bíblia para aprender do Senhor, eu vou desistir. E isso apareceu para mim de novo. Ele falou, pega seu táxi, vai para o centro do Cairo, na frente da Universidade Islâmica, vão ter 2 estrangeiros indo para o centro, eles têm a sua Bíblia. Vocês estavam lá, na frente da mesquita, e vocês são 2 estrangeiros indo para o centro. Cadê a minha Bíblia? Os caras estão aqui, chorando, abraçaram, oraram, agradecendo a Jesus. Tiveram um tempo ali de comunhão, quebrantado do Espírito Santo ali dentro do carro. Aleluia. Cara, eles acabaram de contar aquilo, eu estava assim. Aí eles, então conta o seu testemunho. Eu falei, a gente vai falando no caminho, eu vou explicando para vocês e tal. Mas não acabou, não. Isso foi em 2007. Esse 2007 foi bom para a gente entender mais ou menos como era o Oriente Médio. E para também entender que a chama não tinha morrido. Em 2015, eu voltei no Líbano para sondar a terra, já para a gente ir de vez. Em 2017 a gente foi de vez. Então em 2015 eu fui no Líbano de novo. Fiz contato, conexão com muitas igrejas, com alguns projetos, alguns ministérios. E em um desses ministérios eu conheci o pastor Afif. O pastor Afif é ex-muçulmano, aceitou a Jesus. E o ministério dele é de receber esses ex-muçulmanos, acolher eles, treinar eles e enviar eles como missionários para outros países, que não sejam deles, mas outros missionários para eles serem missionários aí, nesses países fechados. E eu já tinha ouvido cada história que o pastor Afif me contou, imagina, nessa semana que eu fiquei com ele, cada história, gente. Teve uma, só um relance para você entender assim, ó, teve uma que eu ouvi que eu fiquei... Ele falou assim, André, era uma família completa, eles estavam se preparando para almoçar, todo mundo já pronto para almoçar, ele já tinha colocado a mesa, tudo certo, daqui a pouco, vai lá fulano, atender a porta, abre a porta, era um andarilho, e na cultura muçulmana e árabe, você, não importa quem seja, você nem conhece, por favor, entra e vem comer com a gente, tem que vir. O cara entrou, sentou à mesa com eles, e tá lá e começaram a conversar, perguntar da vida dele e tudo mais, e aquele cara começou a falar de um amor verdadeiro. E um amor de Deus, de uma maneira que eles nunca tinham ouvido, principalmente na mesquita ou no Alcorão. Porque pro muçulmano, Deus não é amor. Deus, ele é fogo consumidor, ele é juiz, ele é severo, ele é tudo. Mas amor ele não é. Mas ele falava com uma autoridade e poder sobre um Deus de amor. E esse Deus de amor amava tanto, 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 ele disse que tinha enviado o único filho dele. Deus tem filho? Sim, Deus tem filho. Por intermédio do Espírito Santo. O que é? E eles iam ouvindo aquilo ali e ficaram impactados com todo aquele testemunho e tudo aquilo. E de repente aquele homem fala assim, e esse Jesus, que é o Filho de Deus que eu estou falando, sou eu. A família falou, o quê? Ele abre as mãos e mostra a marca dos cravos nas mãos. E na frente de todo mundo, sumiu. Aí eu falei, pastor Afif. Ele falou, André, essa família toda, a gente discipulou. Todos eles são missionários. Ele falando do país que eles são missionários. E eu assim. Eu falei, tá bom, pastor Afif, mas eu quero ver a sua história. Ele, tá bom, vou contar a minha história. Uma história bem interessante. Eu falei, tá. Ele, Jesus apareceu para mim uma vez, na minha casa. E foi quando eu aceitei a ele. André, eu busquei aprender sobre Jesus. Eu fui em várias igrejas e todas as igrejas me expulsavam pensando que eu era algum espião. E eu estava triste, cara, estava para desistir. E eu falei para Jesus literalmente, Jesus, eu não sei o que eu vou fazer, eu vou desistir. Jesus apareceu para mim de novo e falou para mim assim, Afif, pega o seu carro, que vão ter 2 estrangeiros numa mesquita no centro do Egito. E eles têm a sua Bíblia. Aí eu, oi? Ele, eu era taxista, André. Eu falei, hã? Aonde? Ele, no Cairo. Aí eu falei, o quê? Aí ele falou, Peguei meu táxi naquele dia, eu rodei. E de repente eu vi 2 caras esquisitos na frente de uma mesquita. Eu parei na frente deles, eu falei assim, vocês estão indo pro centro? Eles estavam indo. Eu falei, André, são eles. Eu falei, para aí, cara. Eles eram brasileiros? Ele, eram. Eu falei, eu te conheço, cara. Eu falei pra ele. Ele, como assim? Eu contei a história pra ele. A gente chorou naquele dia ali, gente.
Deus ele transforma culturas. Desde o momento que você chega e traz o reino de Deus através da simplicidade. Você às vezes não vai conseguir falar o nome de Jesus, mas o seu agir vai mostrar para as pessoas a quem você serve. Amém. E eles estão olhando. Você acha que não, mas eles estão olhando. Às vezes, um coleguinha do seu filho que está lá na sua casa brincando com ele, está vendo a maneira como você trata e como ele te trata. Como o seu marido trata a sua esposa, ou a esposa trata o marido, como você trata os filhos. Ele está vendo aquilo tudo e ele vai querer aquilo para ele. Gente, mas isso vai marcar literalmente a vida de uma pessoa. E o último testamento que eu quero trazer, antes de trazer, eu quero passar o vídeo e eu vou falar em cima disso aí. Recebemos bom tesouro, tá guardado aqui. Nosso peito tem segredo, só se pode ver. Se olhar de perto e provar da alegria que é chorar. Comigo feito um soldado em Cristo se ancorar. Sei em quem eu creio, estou certo de que tem poder e é santa a vocação que Ele nos deu. Acreditar no Evangelho e caminhar seguro até sozinho. Acreditar no Evangelho e caminhar. Vem olhar de perto e provar da alegria que é chorar. Acreditar no Evangelho e caminhar seguro até sozinho. Seguro até sozinho. Acreditar no recebemos bom tesouro, tá guardado aqui. Nosso peito tem segredo, só se pode ver. Se olhar de perto e provar da alegria que é chorar. Comigo feito um soldado em Cristo se ancorar. Por causa da guerra, muitas famílias ficaram desabrigadas. Perderam casas, né, por causa das explosões. Então nós entendemos de nos mobilizar como igreja para estarmos abençoando essas famílias. Então, voluntários, no caso, foram para a igreja, começamos a cozinhar, fazer marmitex para levar para elas. É por
proibido você pregar na rua. Então nós alugamos esse espaço e fizemos esse concerto evangelístico, convidando as pessoas para assistirem e tinha a oportunidade de pregar Jesus para elas ali também. E essa é a nossa igreja no Líbano. E esses são nossos frutos aí, ó. Então eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Esse é o Nasser. É sobre ele que eu quero falar para vocês, como último testemunho. Você viu que eu estou falando português com ele, né? O Nasser morou 12 anos no Brasil, fala português fluente. Por causa dele, nós descobrimos que existem 2 vilas no Líbano, que fica a 40 minutos de distância da nossa casa, onde 90% da população fala português fluente. E essas vilas não tem nenhum cristão. É só muçulmano sunita. Perto dessas 2 vilas, tem mais 3 que só falam espanhol. Só muçulmano sunita. Deus deu a oportunidade de conhecer o Nasser na época da explosão no porto de Beirute. Fomos lá, conhecemos a família dele, conhecemos ele, começamos um trabalho de uma vez por semana ir lá na casa dele. Ir lá na casa dele, tomar um café árabe, que é ruim pra caramba. Mas virou uma estratégia. Porque quando você vai tomar um café com eles, você não vai por causa do café. O café é um pretexto. Você vai conversar. Então eu ia lá, ficava quase 3 horas com ele, tomando um café ruim. Mas aí conversava de política, de esporte, de futebol, né? Família, conversando sobre aquilo tudo. E de uma certa forma o reino ia vindo. Às vezes eu conseguia trazer Jesus. Falava de Jesus, sutilmente. Até que um dia, para minha surpresa, a esposa dele e os filhos já tinham voltado para o Brasil, porque a esposa é brasileira, os 2 filhos são brasileiros. Um dos filhos tem autismo. E por ele ter esse autismo também, ela preferiu voltar para o Brasil, porque no Brasil, querendo ou não, pelo governo, consegue a ajuda do governo. No Líbano não tem isso. Ele é criador de cabras. Quando nós conhecemos ele com a família, eles não tinham nada. Eles chegaram no Líbano, moravam na casa do pai, que é bem velhinho. O pai tem uma cama, eles dormiam no quarto do pai, junto com o pai lá na cama. E eles forravam o jornal no chão para dormir, cara. No frio. E a gente conseguiu doação das igrejas, amigos, parceiros nossos, conseguimos comprar colchões para eles, lençol, doação, conseguimos camas, conseguimos até tanquinho para lavar roupa para as crianças, conseguimos todas essas coisas. E a gente chegou no outro dia com o carro trazendo tudo isso, os vizinhos tudo olhando aquilo lá, e ele não me conhecia. E eu trazendo, levando para casa dele aquilo tudo, ele assustado. Sabe o que espantou mesmo ele? Não foi ele ganhar isso tudo, mas foi ver um pastor cristão dando isso tudo para um muçulmano. E ele recebeu aquilo tudo. Isso já era o reino agindo. Então, dali, 3 anos se passaram, uma vez por semana eu lá, tomar esse café. Tinha vezes que o pneu furava, tinha vezes que o carro quebrava, tinha vezes que eu não estava afim de ir, e a Erika falava, vai amor, vai lá, vai amor. Eu ia, e estava indo, até que um dia, eu estava lá com o Nasser para tomar esse café de novo, que é ruim, vale ressaltar isso sempre. Eu sentado lá com ele, tinha mais 2 primos dele, de repente os 2 primos se levantaram e foram embora, já era bem tarde. E o Nasser, para minha surpresa, começou a chorar. Chorar. E ele falou, Habib, eu estou desesperado. Eu estou sem minha família aqui, estou sem meus filhos aqui. Eu não sei o que fazer, eu não tenho nem como enviar dinheiro para eles. Não sei quem está cuidando deles lá no Brasil. Daqui a alguns meses, se eu não for no Brasil, eu vou perder minha residência no Brasil. Eu não sei o que fazer. Não tenho esperança mais nenhuma, não sei o que fazer. Desesperado, chorando. E naquela hora, meu irmão, eu só ouvi saindo da minha boca assim, ó. Nasser, você precisa de Jesus. Eu falei, oi? Eu falei. E eu entendi que era o Espírito Santo falando. E ele falou assim, Jesus? Eu falei, é Jesus. E ele fala, eu quero Jesus.
falei, não, você não está entendendo. Quando você fala que você quer Jesus, você está escolhendo seguir a Jesus, a servir a Jesus, se tornar um cristão. Ele, eu quero Jesus. Eu falei, não, Nasce, olha só, se você aceitar Jesus, você vai ser perseguido. Seu pai, nossa, seus irmãos, meu irmão, vão até querer te pegar aí, cara. André, eu quero Jesus. Se Jesus é a solução para a minha vida, eu quero Jesus. E eu chorando, depois de 3 anos, esse homem aceita Jesus na minha frente. Aleluia. A gente orou, ele fez oração de confissão, nós abraçamos ali, e eu já liguei para a Érica, amor, olha o que aconteceu, a Érica chorando do outro lado e tal. Enfim, passou o tempo, fui para casa, passou 2 semanas, na segunda semana que eu estava voltando para tomar café ruim de novo, eu falei para a Érica assim, porque a gente ia ter no final de semana seguinte, o nosso retiro como igreja. E esse retiro é uma vez por ano, e nesse retiro é que o dia que a gente escolhe para batizar as pessoas que querem ser batizadas. Eu só falei com a Érica assim, puxa, seria tão bom se o Nasce quisesse ser batizado. Ela, amor, o tempo dele vai chegar. Como foi também que ele aceitou Jesus, vai chegar um momento. Eu falei, amém. Peguei o carro e fui lá. Tô lá tomando café com o Nasce e tal. E daí, desde aquele dia que ele aceitou Jesus, eu fiz o compromisso de todo dia estar mandando uma devocional para ele. E aí eu sento lá, e entrou no assunto do retiro. Eu tô falando do retiro lá e tudo mais. Ele, o que é retiro? Eu tô explicando o que é retiro. E aí eu falo do batismo que vai ter. E ele falou, quando eu falei batismo, ele fez assim, pô, essa palavra aí. Eu falei, o quê? Ele falou assim, ó, batismo, cara. Eu falei, batismo? É, batismo, Nasce. Ele falou, batismo, eu ouvi essa palavra em algum dos textos que você me enviou. E eu, preocupado que era para saber o que era isso, busquei no Google e eu vi que no Google o batismo é uma coisa boa. Você pode explicar melhor? Eu expliquei sobre o simbolismo do batismo, o significado do que é. E ele fala assim para mim, André, que bonito. Eu posso ser batizado? Pode. Ele, e quando eu posso? Eu falei, final de semana agora, por que não? Ele falou assim, mas deixa eu te falar por que eu quero ser batizado. Eu falei, por quê? Aí ele fala assim, André, ontem à noite, eu desci lá das cabras e eu estava no meu quarto de novo, sentado na cama ali, e ele já estava falando com Jesus do jeito que me ensinou. Eu falava, Deus, quem está cuidando da minha família agora? Me traz essa confiança de que o Senhor está cuidando deles. Fala para mim, Jesus, que o Senhor está cuidando mesmo deles, para eu saber que eu posso ficar tranquilo com isso. E eu chorando, dormi. André, 2:30 da manhã. Jesus entrou no meu quarto. Aí eu falei assim, Nasce. Era Jesus. Ele falou, André, era Jesus. Eu não vi o rosto dele, mas ele entrou. E era muita luz no rosto dele. E aquela luz iluminou todo o meu quarto. Eu falei, Nasce, você não está entendendo. Eu só ouvi histórias. Você é um cara que eu conheço. E você está me dizendo, ele nunca ouviu falar disso. Ele nunca ouviu falar disso. Ele falou, Jesus apareceu para mim. O homem de branco apareceu para mim. E ele falou, e eu já assim, não acreditando naquilo tudo, ele falou assim, André, ele falou o meu nome. Ele falou, Nasce. Quem cuida dele sou eu. Quem cuida da sua família sou eu. Sabe por quê? Porque você é meu. Você se entregou para mim, então eu cuido deles, Nasce. André, eu acordei chorando. E se esse Jesus que eu sirvo hoje, que eu aceitei a ele, e que apareceu para mim, e me chamou pelo meu nome, porque Alá que eu estudava antes, que eu seguia, nunca falou meu nome. Mas Jesus falou meu nome. Se ele faz isso por mim, eu quero fazer por ele, eu quero me entregar por ele por completo, eu quero sim dizer para todo mundo que eu sirvo a ele, e eu quero me batizar. Eu falei, Nasce, então você vai se batizar. Mas eu vou alugar um carro para vir te buscar, porque eu não confio no meu carro, ele pode quebrar, vai acontecer alguma coisa. Eu vou trazer e vou te levar para minha casa, você vai dormir na minha casa, no dia seguinte nós vamos sair cedinho lá para o retiro. Ele, mas por que você vai alugar o carro, Rabi? Eu falei, no futuro você vai entender. E nós fomos, ele foi batizado. Aleluia, glória Em português. Glória a Deus. E aí voltando para casa, o Nasce para mim, Habib, eu entendo que daqui para frente vai ser diferente. Eu falei, amém, cara, é isso mesmo. Ele falou, é. Ele falou, sabe o que eu acho? Eu falei, o que você acha? Que eu vou começar a falar para as pessoas de Jesus. Eu falei, é isso, cara, você está entendendo mesmo? Ele falou, é. Ele falou, vai ser diferente. Eu falei, Nasce, você vai ver que você vai continuar tendo problemas, mas você vai ter Jesus, cara. Isso faz toda a diferença. Passou uma semana, voltei para tomar café, ruim de novo, com ele. E aí ele falou assim, Rabi, você não vai acreditar o que aconteceu. Eu falei, o quê? Um sobrinho meu que mora na Colômbia veio nos visitar. E ele chega para mim e fala assim, tio, quanto tempo faz que você não vai no Brasil? Olha, faz um bom tempo. Então tá aqui meu cartão.
vá lá, compra sua passagem, que você vai para o Brasil. O Nasser foi para o Brasil, renovou o visto dele, viu os filhos dele, viu a esposa dele. Hoje ele está no Líbano de novo e ele quer ir de vez agora para o Brasil. Olhe pelo Nasser. Porque o Nasser hoje é um filho na fé e é um homem que está seguindo a Jesus, mas tem muita dificuldade. Nós estamos aqui, volta e meia eu falo com a Erika e tal, eu não tenho mais, eu perdi o contato por enquanto com ele, mas eu quero voltar a ter esse contato com ele, porque nós sempre, toda semana eu vou lá e visito ele. A cultura do reino. A cultura do reino. Para pregar é através da sua vida. Não sei falar, pastor, mas a sua vida vai pregar. Feche os olhos, eu quero orar com você. Jesus, obrigado por essa noite. Obrigado pelo seu Espírito Santo que é presente aqui. Obrigado pelo reino do Senhor. Obrigado pela cultura que esse reino tem. E obrigado pelo chamado que o Senhor nos deu como igreja de levarmos esse reino para onde nós estivermos. Senhor Jesus, obrigado mesmo porque nós temos esse privilégio de entrar e trazer o reino do Senhor através das nossas vidas, Jesus. Nós podemos marcar vidas, a Deus, através de atitudes, através de expressões, através de um olhar, Deus. O Senhor pode fazer isso usando as nossas vidas. Nós queremos dizer para o Senhor, se sinta livre, Jesus, de usar as nossas vidas para isso. Nós queremos viver a nossa vida por inteiro, por completo para Ti. Em nome de Jesus te agradecemos por essa noite. Amém. Amém.